Saúdo o povo de Deus com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por esta conferência de Escola Bíblica Dominical. Desde ontem, como já disse a irmã Eliane, nós estamos refletindo, enfatizando a necessidade do povo de Deus voltar-se para o estudo da Palavra de Deus, para estudar as Sagradas Escrituras, meditar nela e crescer. Irmãos, a grande causa do fracasso espiritual de muitas pessoas é a falta da palavra de Deus. Ela alimenta a nossa alma, ela nutre o nosso espírito, e sem a Bíblia a nossa espiritualidade é uma espiritualidade vazia, é uma espiritualidade aleijada, uma espiritualidade manca. Infelizmente é a tendência dos nossos dias. As pessoas querem ter espiritualidade sem este livro, querem construir uma vida espiritual, uma fé, uma caminhada com Deus, sem consultar, sem buscar esse manual, que é com certeza a única fonte autorizada para nos mostrar o caminho a seguir. E nós vemos hoje que, de maneira geral, a fé de muitas pessoas é uma fé que parece ser uma miscelânea de tudo aquilo que se crê nesse mundo. Como já dizia alguém, parece ser aquela fé da alimentação self-service, em que a pessoa sai juntando um pouco de um pouco daquilo outro, porque não tem uma única fonte. Ela ouve uma coisa aqui, ouve acolá. O brasileiro é por natureza esse místico que junta uma série de coisas, e é por isso que inclusive as chamadas igrejas, algumas igrejas evangélicas, neopentecostais, estão mais para espiritismo, macumba, feitiçaria, catolicismo, do que para cristianismo bíblico. A Bíblia muitas vezes é usada apenas como amuleto, como uma espécie de instrumento mágico, místico, e não a palavra de Deus que nos guia e que corrige a nossa vida. Daí a importância de uma conferência como essa, para reavivar no nosso coração a necessidade que temos de lermos, de estudarmos as Sagradas Escrituras para nossa instrução e edificação espiritual. Amém? Eu quero convidar então, meus queridos irmãos, a hoje abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho conforme nos escreveu Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4, apenas um versículo. Mateus capítulo 4, versículo 4. Fique em pé, por favor, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 4. Oremos antes da leitura. Pai soberano, Deus eterno, nós nos reunimos nesta noite na Tua presença para adorar o Teu santo nome e reconhecer o governo do Senhor sobre a nossa vida, reconhecer que Tu és o único Deus, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós precisamos do Senhor, de Tua graça soberana sobre a nossa vida. Pai, nós agora abriremos o Teu livro santo e leremos as palavras do Senhor, e nós queremos pedir que o Teu Espírito, o Espírito que torna viva cada palavra que está nesse livro santo, que Ele possa ministrar ao nosso coração nessa noite, que Ele derrame Sua graça sobre nós, abrindo os olhos do nosso coração, para entendermos, para discernirmos, para compreendermos a Tua palavra para a nossa vida nesta noite. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos Mateus capítulo 4, verso 4, especialmente na segunda parte do texto. Diz: Jesus respondeu, está escrito. Todos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pode sentar-se, por favor. Depois de 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, em plena e intensa comunhão com Deus, Jesus foi tentado. Sim, o diabo apareceu a ele e o tentou, em 3 aspectos extremamente, digamos assim, estratégicos. As investidas do diabo tinham a clara intenção de afastar Jesus da vontade de Deus e dos propósitos de Deus para a sua vida. E por isso ele chega para o Senhor, e nada mais pertinente do que aproximar-se dele e dizer: você está com fome? Há 40 dias que o seu estômago não vê um alimento sequer. Olhe essas pedras, transforme essas pedras em pães e coma. Aquela era uma tentação muito pertinente. Jesus realmente estava com fome e Jesus podia transformar aquelas pedras em pães. Afinal de contas, ele tinha todo o poder. E mais tarde nós o vemos fazer coisas extraordinárias, como multiplicar pães e peixes, como ressuscitar mortos. Ele tinha a capacidade de fazer qualquer coisa em benefício de si e dos outros. Por isso o diabo sugere: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aqui, Jesus é tentado a usar os seus poderes de modo egoísta e em benefício de si mesmo. Não sei se vocês já assistiram um filme americano que é chamado de o Todo-Poderoso, que é encenado pelo Jim Carrey. E nesse filme é a história de que Deus um dia tirou férias e escolheu um homem na terra para substituí-lo. E a grande tentação do Deus humano agora, tendo todo o poder, agora era usar os poderes que lhe foram atribuídos como Deus para o benefício próprio. E é exatamente isso, toda a história do filme, é isso que gira, que produz humor no filme. É um filme de humor, de comédia. O Jim Carrey move os céus e a terra em benefícios, somente em benefício de si mesmo. Se tornou um Deus egoísta, um Deus ambicioso, um Deus que só olhava o umbigo. Pois bem, de alguma maneira era essa a tentação de Jesus: transforme pães em pedras, ou melhor, essas pedras em pães e coma. Mate sua necessidade, mate sua fome. Vocês já imaginaram o perigo que a humanidade correu se Jesus tivesse sido esse Deus egoísta, que tivesse vindo ao mundo para controlar, para dominar o mundo com o poder que ele tinha em suas mãos, com a capacidade que ele tinha de mudar todas as coisas, de repente sentar e controlar o mundo inteiro com o poder que ele tinha. Mas ele não aceitou aquela tentação do diabo. Ele não aceitou utilizar os seus poderes pessoais para fins egoístas, para benefício próprio. Mas uma outra tentação embutida nessa investida do diabo era a tentação de usar métodos escusos para conquistar as pessoas. Imagine que Jesus, a partir dali, sairia pregando, e ele teria que escolher o modo como conquistaria as pessoas. Seria muito fácil para ele, por exemplo, conquistar as pessoas a partir das coisas que ele poderia fazer por elas. Ele estava ali sendo tentado a escolher um método de conquistar o coração humano. É como se o diabo dissesse assim: com o poder que você tem, você pode conquistar qualquer pessoa, dê tudo o que elas querem, faça tudo o que elas querem, dê o que elas necessitam e você será amado por elas, porque você pode. Mas Jesus sabia que esse não seria um método legítimo de conquistar o coração humano. Esse não seria um método legítimo de alcançar os homens, pois ele não chamou os homens para dar a eles tudo o que eles querem, mas na verdade ele chamou os homens para que os homens se entregassem a ele. O caminho é outro. Jesus então diz ao diabo: está escrito. Com um golpe fatal ele diz: está escrito. E citando Deuteronômio 8:3,
um texto que fala do momento em que Moisés encoraja o povo a olhar para trás e ver a poderosa mão de Deus guiando o povo no deserto. Ele citando o texto e ressignificando o texto, nesse discurso ele diz ao diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito importante, porque o que Jesus estava dizendo para o diabo pode ser dito mais ou menos assim: tentador, você age sobre a falsa hipótese de que para que o homem sacie a fome e siga vivendo, é absolutamente necessário o pão material. Mas em face dessa sua ideia errônea, eu agora declaro que a única fonte indispensável de vida e bem-estar das pessoas é o poder e a palavra de Deus, e não somente o pão material. Assim, irmãos, o mestre amado nos ensina que o alimento material é importante para o nosso corpo, já que nós não podemos sobreviver sem comida, sem bebida. Porém, há uma infinidade de carências humanas que o pão não supre. Há uma infinidade de fomes, no plural, de fomes humanas que o alimento não será capaz de satisfazer. Há fomes que a comida material jamais satisfará. E a única maneira de possuir satisfação plena de todas essas carências está na palavra que procede da boca de Deus. Assim, nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, porque também, primeiramente, nós temos a necessidade de sentido para a vida. Além de fome fisicamente falando, nós temos fome de sentido para a nossa própria existência. Nós temos carência de saber quais os propósitos da nossa vida, por que nós estamos aqui, qual o propósito da nossa existência aqui. Nós somos por acaso o resultado de um grande acaso, de uma grande sorte universal? Somos por acaso resultado de um acidente cósmico que nos gerou, que nos criou? Quem nós somos, o que nós somos, porque a vida é como é. Qual é o propósito da nossa existência? Nós temos uma fome latente, ardente da nossa alma, de descobrir o sentido da nossa própria existência. Assim, é na palavra de Deus, é na boca de Deus, é da boca de Deus que nós encontramos direção nesse sentido. Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo. E lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo via a sua existência com um propósito claro e definido: dar testemunho da graça de Deus em seu tempo. E quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, ele disse: para isso eu nasci, para reinar no coração humano, para conquistar o coração humano, não com demonstração de força, de poder, de violência, mas com demonstração de amor revelado na cruz do Calvário. Todo ser humano já nasce com um vazio na alma, com um vazio no coração, do tamanho que só Deus pode preencher. Ele pode tentar entulhar esse vazio com prazeres humanos, ele pode tentar entulhar esse vazio com dinheiro, ele pode tentar entulhar esse vazio com o entretenimento, ele pode tentar entulhar esse vazio com a religião, mas nada preencherá essa lacuna de sua alma. Só o Verbum vivum Dei, só o Verbo de Deus, só o verdadeiro Filho de Deus, a palavra revelada de Deus, é que pode preencher esse vazio humano. É por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida mais sem significado não é aquela que está resolvida psicológica ou filosoficamente. A vida mais sem significado é aquela
que não tem Jesus, que não tem Deus, que não tem o Logos de Deus, a palavra de Deus no seu coração, a vida pode se tornar um fardo. E para muitas pessoas, quando ela se torna um fardo, ela é insuportável. Irmãos, todos os dias, dezenas, centenas e milhares de pessoas dão cabo de sua própria vida. Algumas semanas, alguns dias passados, estive visitando uma família no nosso bairro, cujo membro daquela família havia tentado suicídio por 3 vezes. Quando a pessoa perde a esperança, quando ela olha para dentro do imenso vazio que há no coração, quando ela não encontra fonte de sentido e significado para a sua existência, então ela cai no abismo do desespero. Ela cai no abismo do desespero de não encontrar para si mesmo uma fonte que signifique a sua existência. Eu li a história de um jogador da NBA, que é a Liga de Basquete Americana, um jogador muito famoso, muito rico, e ele contava naquele testemunho, ele dizia: não sei o que acontece comigo, tenho dinheiro tanto que não conseguirei gastar em vida, tenho família, tenho bens que qualquer homem desejaria, mas não sei o que acontece, que muitas vezes sento na minha casa de praia em frente ao mar e observo o pôr do sol, e à medida que eu vejo o sol declinando e a noite chegando, e eu paro a pensar na minha própria vida e me sinto a pessoa mais miserável do mundo. Sinto um vazio angustiante em meu coração. Essa falta de Deus, essa fome de sentido que a vida humana não tem, a menos que a palavra de Deus ocupe esse lugar no coração. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, diz o Evangelho de João. Ele habitou e nós o vimos, ele era cheio de graça e de glória. Ele habitou em nosso meio, mas ele habitou no meio dos homens, porém ainda não habitou no coração de muitos homens. Não basta saber que Jesus veio ao mundo, que ele esteve entre nós, se nós não lhe damos acolhida no coração, se nós não lhe damos acolhida em nossa alma. Paulo já tinha feito o que devemos todos fazer, quando disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Querido, você tem fome de sentido? Você chegou hoje à noite aqui perdido, sem razão para a sua vida? Você chegou hoje à noite aqui com aquele senso de vazio, de inadequação, sem significado? Quantas vezes você, ao reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro à noite, pensa: que vida chata, que vida monótona? É isso a vida? É só isso? Você tem sede de significado para a sua vida? Então eu quero convidar você a correr para a palavra de Deus, o verbo vivo, a Jesus Cristo, que diz: vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Vem, ache a existência, o sentido para a sua existência na palavra de Deus. Mas não é só isso, nem só de pão viverá o homem, pois também temos fome de aceitação da parte de Deus. Essa necessidade está na raiz de toda a religião. Quando nós olhamos a história humana, nós encontramos facilmente os seres humanos criando religiões, criando expressão religiosa. E quando nós vemos isso, podemos constatar claramente uma busca frenética por uma aceitação da parte de Deus ou dos seus deuses, para serem aceitos por Deus. As pessoas muitas vezes fazem sacrifícios, fazem esforços de toda a natureza para tentar serem aceitáveis perante seus deuses ou sobre Deus. Todos nós queremos nos sentir amados pelas pessoas, queridos pelas pessoas, mas também queremos ter certeza de que se há um Deus lá no céu, ou como alguns pensam, se há deuses lá no céu, nós também queremos ser amados por Ele ou por eles. Queremos ser aceitos, queremos que nós, tudo que façamos, Ele nos aceite.
E é por isso que desde os profetas de Baal, que passaram um dia inteiro mutilando os seus corpos, a fim de que Baal ouvisse suas súplicas e ateasse fogo sobre o sacrifício, até o hindu dos nossos dias. Eu vi certa feita a reportagem de um homem na Índia, que fez um voto com o seu Deus, de que ele passaria a vida inteira com a mão erguida, ele jamais baixaria a mão. Aquela mão erguida era para adorar o seu Deus. Se ele dormisse, se ele andasse, se ele caminhasse, ele ficaria com a mão erguida, a fim de adorar o seu Deus. 30 anos depois, a mão ficou toda, o braço ficou todo ressecado, os músculos, os nervos atrofiaram, e ele não consegue mais, em hipótese alguma, baixar o braço. Todo aquele sacrifício tolo é para tentar ser aceitável perante o seu Deus, perante os seus muitos deuses. Todo aquele sacrifício absurdo é para tentar afugentar ou aplacar a ira do seu Deus e fazer com que ele seja aceito por Deus. Porém, o Filho de Deus sabe que esse não é o caminho. Essa fome que temos de sermos aceitos por Deus, o único Deus que há no céu e na terra, não é o caminho do sacrifício humano ou dos esforços humanos, mas o sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi realizado, e nós que outroramos nos sentíamos sob o peso da ira e da condenação, fomos abraçados e fomos perdoados e recebemos o sorriso de Deus sobre a nossa vida através do sacrifício realizado na cruz do Calvário. É por isso que Paulo declara em Romanos capítulo 5: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Nós fomos aceitos por Deus, pela fé, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Não precisamos nos mutilar, não precisamos sacrificar-nos, não precisamos promover sacrifícios humanos, a fim de que Deus olhe para nós e se contente com a nossa vida. Não, a aceitação de Deus, por Deus, de nossa parte, se dá através do sacrifício de Jesus. Claro que isso não foi gratuito, custou para Deus muito caro, mas foi Ele que fez, foi Ele que realizou esse sacrifício para que nós tivéssemos a paz que só o perdão pode dar, a paz que a aceitação de Deus traz para nós. Por isso, você que está hoje aqui, aturdido, preocupado, se Deus está satisfeito com a sua vida, Ele só pode aceitar você mediante um sacrifício, o que Ele mesmo já fez na cruz do Calvário. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus e somos aceitos através da pessoa de Jesus. Não haverá nada que você possa fazer para que você possa ser aceito por Deus, para você se tornar agradável a Ele, somente aquilo que Ele mesmo fez por você. Pois Paulo também declara em Efésios: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Você, meu irmão, Deus não aceita você por você ser obediente, religioso, fiel, leal. Deus o aceita por causa de Cristo. Ninguém deve achar que nunca estará pronto para Deus, já que aquilo que Deus podia fazer por nós já foi feito. Ele me ama, não porque Ele encontre algo em mim que lhe agrade, não porque Ele encontra algo em você que o agrade, mas Ele nos ama por causa daquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. É amor, é graça, é misericórdia, é bondade. E é por isso que em Isaías 1:8 Ele nos convida: venham, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão.
conforme Isaías 1:18. Você tem fome de aceitação? Você gostaria de ser aceito por Deus, de ser abraçado por Deus? Se sente inseguro quanto à sua vida espiritual? Se sente inseguro quanto à sua caminhada com Deus? Será que Deus me ama? Será que eu vou para o céu? Será que eu estou mesmo salvo? Será que realmente Deus me aceitou? Eu convido você a olhar para a cruz, porque na cruz do Calvário, Deus está dizendo em alto e bom som, para todos aqueles que creem, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a própria palavra de Deus, o verbo divino diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, a aceitação, se você tem fome de ser aceito por Deus, corra para a palavra viva de Deus, que é Jesus, pois Ele já fez por você tudo o que você precisava. Em último lugar, nem só de pão viverá o homem, pois também temos fome de segurança eterna. Uma vez que fomos aceitos pela fé, uma vez que fomos perdoados, que fomos recebidos nos braços de Deus, a grande questão é: até quando? Até onde? Alguns dizem: e se eu cair? E se eu tropeçar? E se eu afugentar a ira de Deus? E se eu desagradá-lo? Ele me amará para sempre? Que garantias eu tenho de que Deus não vai me tirar a vida eterna que Ele me deu? Que garantia eu tenho de que Ele vai me aceitar eternamente? Jesus diz em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. Algumas pessoas que pregam que o verdadeiro Filho de Deus pode perder a vida eterna. Hoje elas estão salvas, mas amanhã Deus pode se irar com elas e arrebatar a salvação delas, e elas estarão perdidas para toda a eternidade. Mas isto é um engano terrível. Deus não brinca com sua palavra e com suas promessas. O que Ele faz, o faz definitivamente. Ele não faz por escolha humana, mas por desígnio de sua vontade, porque Ele quis salvar, e o que Deus faz, sua vontade não muda, Ele é eterno e imutável. Dr. Shedd costuma dizer que quando as pessoas chegam para ele e perguntam: Pastor Shedd, o crente perde a salvação? Ele diz assim: depende. Perde ou não perde? Como assim? Se quem o salvou se quem te salvou foi as tuas obras, foi a tua religião, foi os teus sacrifícios, foi os teus ídolos, você vai perder, porque você nem chegou a ganhar. Mas se foi Cristo Jesus, você estará seguro por toda a eternidade. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos nem o diabo, nem o inferno. Paulo em Romanos capítulo 8 nos ensina que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ele desconhece algo na terra, algo no céu, algo no presente, algo no porvir, que possa distanciar, afastar o cristão do amor de Deus, porque Deus decidiu nos amar, e se Deus decidiu nos amar em Cristo Jesus, mesmo o inferno com todos os demônios juntos, mesmo a humanidade com todos os homens maus juntos, jamais poderão nos arrebatar do amor de Deus, pois aquele a quem Deus decidiu salvar, ninguém pode
lançar na perdição eterna. Isso não significa, porém, que aquele que está salvo está livre para andar no pecado, para fazer o que quer, já que uma vez salvo ele pode fazer o que ele quer. Não é verdade, pois o salvo, aquele que foi salvo por Jesus, não terá outro desejo senão o de amar a Deus, o de servir a Deus, o de santificar-se para Deus. Pois aquele que um dia vai morar no céu não terá outro desejo no seu coração, senão de permitir que o céu já more em seu coração. É impossível se perder aquilo que não se tem, mas aqueles que Deus desejou e salvou, jamais serão arrebatados, pois Cristo morreu, e sua morte nos substituiu, e sua morte nos atraiu para Deus, e por isso nós estamos seguros por toda a eternidade. Nenhum de nós tem segurança, falando da perspectiva da segurança humana. Ao sairmos desse templo nessa noite, podemos ser assaltados, ter os nossos bens espoliados. Aliás, todo dia somos assaltados pelo governo, pelos impostos que nos são cobrados. Não temos garantia de segurança humana, mas quanto à segurança de nossa alma, aqueles que estão em Cristo Jesus são guardados pela mão poderosa do Senhor para o dia final. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, pois Paulo diz em Filipenses 1:6: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia final. Querido, não fique em dúvida, inseguro quanto a Deus, pois se Deus decidiu amar você e aceitar você, através de Cristo Jesus, Ele o fará até o final. Esteja certo, porém, de sua própria fé, esteja certo, porém, de sua própria esperança. Não ponha sua esperança em nada além de Cristo Jesus. Tudo aquilo que se ajuntar à sua fé será peso. Nada além de Cristo, nada além da palavra, nada além do Evangelho. Alguém diz assim: eu vou ser salvo, mas preciso ser bonzinho. Acredito em Jesus, mas eu preciso ser religioso para ser salvo. Não, Cristo é o suficiente. Outro diz: eu sei, eu creio em Jesus, mas eu preciso dar boas obras às pessoas, ou fazer esmola para as pessoas, para que eu seja salvo. Não, nada além. Outros dizem: mas eu creio em Jesus, mas eu preciso ser fiel, eu preciso isso para que Deus me aceite. Não, nada além. O salvo haverá de viver a vontade de Deus, haverá de ser fiel, haverá de viver tudo aquilo que Deus ensinou em sua palavra, porém não para ser aceito, mas porque já foi aceito por Deus através do sacrifício de Jesus. Você está seguro, porque quem decidiu amar você não volta atrás. Os corações e os amores humanos mudam. Às vezes o sujeito casa e nos primeiros anos a paixão está florescendo, mas a partir do tempo, o tempo vai cozinhando, vai trazendo uma certa monotonia, aí vem as brigas conjugais e vai fazendo com que o amor seja arrefecido e muitas vezes morto completamente no coração humano. Preste atenção, querido, no coração de Deus, nada fará com que Ele deixe de nos amar, pois Ele decidiu amar aqueles que creram em Cristo, amar aqueles que Ele escolheu para crerem em Cristo, a fim de salvá-los até o dia final. Você tem fome e sede de segurança para a sua alma? Então hoje eu digo para você: não temas, diz o Senhor, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão fiel. Isaías 41:10. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que mata, a palavra que mata a fome de sentido, a palavra que mata
a fome de aceitação, a palavra que mata a fome de segurança dos nossos corações. Há muita gente que tem uma barriga cheia e um bolso cheio, mas uma alma vazia, porque elas ainda não têm a palavra viva de Deus em seus corações. Por isso, hoje eu quero convidar você para que você faça do verbo vivo de Deus, o maná que desceu do céu, o verdadeiro maná, o alimento da sua alma.